Boa tarde ou boa noite. Com essa luminosidade mais baixa, a gente não sabe quem está descansando ou quem está prestando atenção, mas eu quero dizer da minha alegria de estar aqui nesse evento sobre direito marítimo, que é um tema muito especial, porque eu acho que precisa de um incremento muito grande e tem um peso econômico muito alto, muito elevado. Então, eu quero cumprimentar o desembargador Jean, que tem essa iniciativa e hoje está à frente do IMB, tem essa iniciativa já na sua terceira edição, o Congresso sobre Direito Marítimo, de modo que eu que te vi entrar na magistratura, crescer como magistrado, é para mim um prazer enorme. Eu quero, em teu nome, em nome do Ademir, cumprimentar toda a equipe do IMB, agradecer a atenção com a preparação desse encontro e dizer da minha alegria também de ver todos aqui acompanhando até o final essa jornada que é técnica, jurídica, né, muito interessante, sendo que eu sou talvez o último obstáculo entre o descanso, o merecido descanso aqui, a confraternização e o encerramento do nosso evento no dia de hoje. Então, vou procurar não cansá-los, tentar trazer alguns temas, como eu disse, interessantes, porque é uma das matérias multidisciplinares, né? Tem interseção com vários ramos do direito, e eu vou procurar aqui trazer a minha visão, uma visão de quem ocupou uma cadeira na segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, que é a seção de direito privado, encarregada de julgar diversos desses temas, de modo que a minha visão é essa, do lado de cá do balcão, de quem acompanha a evolução dessa jurisprudência, sobretudo no campo do direito privado. Quero também cumprimentar aqui, não só na plateia acompanham esse encontro, a doutora Juliana Loz, meu filho ali, Luiz Felipe, em nome dele saudar todos os que acompanham esse trabalho hoje aqui. Pois eu quero começar, tem que apontar para lá, isso, com essa expressão do Bobbio, porque ela vem muito a calhar para o direito marítimo, que é talvez um dos ramos do direito em que mais interseção tem com o aspecto do meio ambiente e da natureza, né? As intempéries, as dificuldades do clima, o meio ambiente, eles interferem diretamente na navegação e, por isso mesmo, essa expressão do Bobbio, no sentido de que o labirinto, ele não sabe onde é a saída, né? Mas aonde que esses caminhos não levam a lugar algum. Ele não sabe sair, mas ele sabe quais os caminhos que não levam a lugar algum. Então, é bem atual para o tema que nós vamos tratar aqui. E eu também quero lembrar um outro pensamento de um outro filósofo atual, o Harari, né? Ele escreveu agora o Homo Deus, o Homo Sapiens, não sei se vocês viram todos esses. Chegando aqui a nossa desembargadora Cacate também. Prazer tê-la aqui, cumprimentando em seu nome a todos também. Mas o Harari ele escreveu Homo Deus, Homo Sapiens e agora o Nexus, que ele trata da inteligência artificial, e ele fala em 3 revoluções da humanidade. A primeira revolução foi do cérebro, revolução cognitiva, quando o Homo sapiens desenvolveu a expansão do seu cérebro para poder desenvolver todas as habilidades que ele tem até hoje, não é? E todas as invenções que foram sendo criadas a partir daí. A segunda revolução
é a Revolução Agrícola, quando se criaram os vínculos com a terra. E o homem, então, pôde desenvolver a agricultura, desenvolver as cidades, a sua vinculação com um determinado local. E a terceira revolução é a que nós estamos até hoje, é essa científica, com cada vez mais inovações que a gente chama de disruptivas, e que hoje nós temos o desafio da inteligência artificial, inclusive com o peso para o que nós vamos tratar aqui. E também, para desenvolver melhor o meu raciocínio e tratar especificamente do tema que nós vamos falar, o papel do STJ, que é o tribunal que eu integro há 17 anos e que teve, a partir da Constituição de 88, aliás, a certidão de nascimento do STJ, ela é, a partir da Constituição de 88, é a própria Constituição quem dá o batismo para o Superior Tribunal de Justiça. Antes, era o Supremo Tribunal Federal quem interpretava a legislação federal e era o guardião da Corte Constitucional, da Constituição, e com o STJ, essa parte, essa costela, sai do Supremo e fica com o STJ. Então, não é por acaso que ele tem esse nome de Tribunal da Cidadania, porque ele justamente interpretou toda a legislação que veio a partir da Constituição de 88, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Código de Processo Civil, Lei da Mediação, Código de Propriedade Industrial, a Lei da Recuperação Judicial, a Lei das Concessões, a Lei da Mobilidade Urbana, e eu fiquei só nesses dois exemplos dos temas que a gente vai tratar, que é a lei, a LESTA, que eles chamam, né, da segurança do tráfico aquaviário. E, então, a partir dessas interpretações todas, né, a gente vai criando um mosaico de atuação do Superior Tribunal de Justiça como o guardião do direito federal. E entrando um pouquinho nesse tema, ainda na fase introdutória, né, para chegar especificamente no direito marítimo, falar um pouquinho, pensar um pouquinho em voz alta sobre o contrato de transporte, propriamente dito, né, que é um dos temas mais recorrentes na segunda sessão, as disputas que envolvem os contratos de transporte em todas as suas áreas, seja no campo do transporte da pessoa ou da mercadoria. E esse contrato de transporte, ele tem a ver com um antigo sonho humano, que é o sonho de ir e vir, de trafegar e de descobrir novas fronteiras, né? Eu botei ali até uma frase do Borges, que ele fala das ficções sobre as dimensões do tempo, e ele diz que diversos futuros, diversos tempos que também proliferam e se bifurcam, né? Esse antigo sonho humano de se transportar de um lugar para o outro, de descobrir novos horizontes, tem a ver diretamente com, principalmente com o direito marítimo, cujas primeiras regras vêm de 900 a.C., né? Então, é um direito que vem sendo construído ao longo desse período todo. E o conceito de transportar é esse, de conduzir de um lugar para o outro uma carga ou uma pessoa. A relação é sempre contratual, nunca gratuita, e pressupõe a utilização de um meio de transporte, seja ele qual for, marítimo, fluvial, aéreo, terrestre, urbano. Agora temos novos desafios com os aplicativos, o que a gente chama de economia de compartilhamento. Então, são diversos os modais em que, às vezes, atua o Estado, explora o serviço, às vezes delega. São modalidades diferentes, mas a ideia é a mesma. Eu aponto para cá ou para lá?
Acho que ele foi demais aí. Como é que volta aqui? Ah, tá. Pronto. Então, por que o direito marítimo foi criado? Eu vou me arriscar aqui a falar no meio de tantos especialistas, todos aqueles operadores que atuam no dia a dia do direito marítimo, mas, como eu disse, a minha visão aqui trouxe alguns precedentes que a gente está julgando nos temas mais recentes nessa área, e vou falar um pouquinho também sobre as propostas de modificação, tanto no Código Civil, no projeto que está em atualização, quanto também numa proposta que existe no seio do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo, que é a criação de um marco legal para o direito internacional privado. Eu participei de ambas as comissões e vou apresentar para vocês quais são as propostas relacionadas ao direito marítimo. Tudo isso no meu tempo aqui, pretendo cumpri-lo. Mas, voltando um pouco, dando um passo atrás para tentar entender, junto com quem é tão especialista no assunto, por que é que o direito marítimo foi criado, e por que é que ele tem essa vinculação tão grande com o direito comercial, né? É porque, na gênese, ele está automaticamente ligado ao desenvolvimento do comércio. Foram os primeiros grandes empreendimentos, a partir exatamente das empresas que desenvolviam o comércio marítimo, não é? Que se primeiro criou a própria pessoa ou a personalidade jurídica da pessoa jurídica, dividindo o patrimônio. Por quê? Porque o risco de empreender na atividade de transporte marítimo ou de exploração marítima era um risco muito alto e tinha que separar os patrimônios, o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa. Criou-se, então, a ideia de uma pessoa jurídica e, a partir dali, a primeira delas com capital aberto foi justamente a Companhia das Índias Ocidentais. E as primeiras regras vêm, como eu disse, de 900 a.C., porque o comércio ali em Rhodes já era desenvolvido, em toda a Península Ibérica também, e ali se construiu e alguns desses costumes estão até hoje, né? Eu peguei aqui um exemplo de um caso bem interessante que simboliza bem essa evolução para onde eu quero chegar agora, nos tempos que eu quero chegar agora. Não sei se leram esse livro do Lira Neto, O Arrancados da Terra. Chegaram a ler esse livro? É um livro bem interessante, porque ele conta a história de alguns judeus que saíram de Amsterdã. Aliás, eles eram judeus portugueses, sefarditas, foram perseguidos por conta da religião e tiveram que ir para Amsterdã, na Holanda. De lá, trocaram o nome e vieram para o Brasil, para Pernambuco, mais especificamente. Aqui em Pernambuco, eles foram expulsos pelos portugueses, que também eram católicos e não aceitavam a religião judaica. Expulsaram. Eles entraram num navio, o Valk, que na ida eles iam para os Estados Unidos, estavam meio sem rumo ainda. O Lira Neto faz essa pesquisa. O Valk foi atacado por piratas espanhóis quando estava fazendo a travessia do Caribe. E foram presos. Aí há uma divergência histórica. Uns acham que o navio foi a pique e outros acham que o navio foi tomado pelos piratas espanhóis. Mas o fato é que eles foram presos, colocaram ele no porto. Essa turma, acho que eram 20 ou 30, era um grupo de 20 ou 30, eles conseguiram se libertar, arrendaram um outro navio
que estava também completamente sem rumo e foram parar na Nova Amsterdã, que vem a ser Nova York. E eles, então, ajudam a fundar Nova York. Mas como é que essa história foi descoberta? Porque quando eles chegaram lá, eles entraram com uma ação judicial para cobrar o arrendamento do novo navio. E isso está historicamente documentado. Eles tentam cobrar com base numa lei que era a lei dos usos e costumes da Avaria Grossa. Quando o navio estava indo a pique, que não sabe-se direito se ele foi a pique ou não, mas por esse documento histórico se esclareceu os fatos, quando ele estava indo a pique, ele teve que jogar fora a boa parte da carga, que eram as roupas e bens pertencentes a esse grupo. Eles chegam em Nova York, em Nova Amsterdã, ingressam com essa ação judicial para cobrar não só o arrendamento de um novo navio para completar o transporte, como também os bens que eles perderam nessa viagem. Então, vejam que o direito marítimo já estava ali sendo utilizado e servindo para documentar historicamente essa saborosa narrativa que o Lira Neto tem no livro dele, muito interessante. Ele demonstra, por meio desses documentos, como é que foi o desfecho dessa ação, que eu não vou contar, para também não dar o spoiler para vocês de como é que foi o resultado dessa ação judicial. Bom, pegando um pouco do que eu fui vendo, para me atualizar um pouco e a gente poder trocar aqui a experiência sobre o tema mais atual do direito marítimo, eu fui vendo que a quantidade de legislação esparsa sobre esse tema é muito grande, né? Não só uma parte é regida pelo Código Comercial, a segunda parte do Código Comercial, de 1850 ainda, uma parte pelo Código Civil. Tem lei que regula vários dos dispositivos. Eu estava vendo aqui o painel anterior da Camila, muito interessante, sobre a BR do Mar, né, que tem uma avenida, literalmente uma avenida de oportunidades para o Brasil desenvolver a sua atividade e tentar encontrar um espaço dentro do mercado internacional. Então, nós temos aí uma série de legislações, sem falar que, quando se trata de transporte de pessoas, ainda tem o Código de Defesa do Consumidor na área interna, né? Então, eu fui pegando um pouquinho e me atualizando, né, sobre as diversas regras que regem essa matéria. O transporte marítimo, por si só, especificamente, ele tem desde uma convenção do direito do mar, que foi entronizada para nós em 1990, como também as atribuições da autoridade marítima, que pode baixar ou elaborar as normas sobre a segurança no mar, a parte do Código Comercial, que ainda está em vigor, dispositivos do Código Civil. Ali eu fui pegando algumas legislações comparativamente, né? A legislação ferroviária, que agora tem um marco legal mais atual, recente, a Convenção de Montreal, recente também, relativamente recente, mais moderna, o transporte aéreo interno pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, o transporte de carga rodoviário também tem uma lei recente, tanto aquela que regra o seguro, como também a lei que trata das cargas, e o transporte marítimo não conseguiu ainda uma atualização concentrada, né, organizada, do cipoal de legislação que tem para tratar dos diversos e ampliados temas que regem essa multiplicidade de matéria. E ainda tem, depois da criação da ANTAC, né, naquela febre de agências que cresceu no Brasil, ainda tem, eu acho que o presidente da ANTAC, Otávio, esteve aqui, ainda tem o desafio regulatório num mundo de transição energética,
de infraestrutura ambiental, das novas tecnologias. Tem hoje embarcações não tripuladas, né? Embarcações marítimas não tripuladas, tem no modal rodoviário, por que não teria também na esfera marítima, né? A questão concorrencial muito forte, o tema da cabotagem, que eu acho que vem melhorando o índice da sua utilização. Falou-se aqui que é um problema cultural, eu acho que é mais do que isso, é um desenvolvimento econômico também concentrado na fórmula mais simples, né? Se você pegar, por exemplo, outros países que desenvolveram ferrovia, desenvolveram transporte marítimo, é mesmo a forma do desenvolvimento econômico que está ali interligado, né? E essas relações jurídicas que envolvem o transportador, seja ele de que natureza for, ela é múltipla também, porque tem a relação dele com seus empregados, pelo Código Civil responde por dolo ou qualquer grau de culpa, né? Tirando aí as relações regidas pela CLT, tem as relações jurídicas do transportador com terceiros, que pode ser de natureza contratual ou extracontratual. Se for extracontratual, responde por dolo ou culpa. Tem a relação dele com os passageiros ou com a carga, responsabilidade objetiva sempre. E tem a relação também com o poder concedente, quando é um caso de concessão para o transporte. E aí, já entrando no ponto mais específico que eu queria falar, alguns deles, né, eu disse que eu traria aqui um pouco do que a gente está propondo, a atualização do Código Civil, da Lei Internacional de Direito Privado e também um pouco do que veio a segunda sessão julgando especificamente nesse tema. No caso do Código Civil, presidi essa comissão de juristas que foi integrada por múltiplos atores, talvez os maiores civilistas da atualidade, professores de direito, juízes, promotores, advogados, defensores públicos, todos que atuam efetivamente no campo do direito civil. Nós trabalhamos por 8 meses, e esse código atual, que é um código bom, que tem princípios muito valorizados hoje e respeitados, né? Mas ele é um código que nasceu de uma comissão de juristas lá de trás, tem quase 50 anos. Essa comissão foi criada em 1960 e tantos, quase 69. E ali, por 3 juristas homens, numa época que ainda estávamos num período de ditadura, em que se apresentou o primeiro esboço desse que virou o Código Civil de 2002. Então, é um código que precisa, claro, de uma atualização, porque ele tramitou por quase 30 anos. Depois disso veio uma Constituição, e nesses últimos 10, 15 anos, a sociedade se alterou completamente. Nós estamos vivendo uma revolução, né, com o impacto da tecnologia, com a evolução dos nossos hábitos em sociedade. O Código Civil regula, ele é o estatuto do cidadão comum. Então, realmente é uma necessidade que os outros países todos vêm empreendendo, atualizando o seu diploma civil. A Argentina elaborou um código novo. Quase toda a Europa continental vem atualizando suas legislações específicas em torno desse assunto. Então, nós criamos o Senado criou essa comissão, que eu tive a honra de presidir, apresentou um anteprojeto de lei, o presidente Rodrigo Pacheco participou, desembargador Guaraci, junto conosco, de várias das audiências públicas que nós tivemos ao longo desse período todo, nos 4 cantos do país, ouvimos as universidades, ouvimos os estudiosos nesse tema, alguns juristas estrangeiros vieram participar dessas audiências públicas,
e nós apresentamos ao presidente Pacheco um anteprojeto que, por sua vez, ele apresentou ao Senado Federal. Claro, como obra de um grupo de juristas, ela vai precisar ser aperfeiçoada, vai precisar passar pelo crivo de quem realmente tem a representação popular, que são os senadores e os deputados, né? Mas é um projeto que consolidou toda a jurisprudência do Supremo, do STJ, dos debates, Godofredo, que passam pelas jornadas de direito civil do CJF. Tudo isso foi consolidado, posições doutrinárias que são relativamente padronizadas na doutrina, nas universidades. Isso tudo serviu como base para o nosso projeto, para o anteprojeto, que agora está passando pela comissão especial do Senado. Foi criada uma comissão especial, as audiências públicas estão acontecendo, espera-se que o trabalho dessa comissão especial seja concluído até meados do ano que vem e votado no Senado Federal para depois seguir para a Câmara dos Deputados. Nessas propostas, para se ter uma ideia, a gente discutiu temas que, para mim, eram assim inusitados, né? Eu só tinha pego um ou outro caso em julgamento, como o caso de imagem por IA, né? Que lá no eleitoral, no TSE, eu já tinha julgado alguma coisa, mas um exemplo disso é aquela propaganda com a Elis Regina, né? Que ela apresenta, que ela canta com a sua própria filha numa imagem criada por inteligência artificial. Ali se questionou, naquela ocasião, como é que ficaria o direito autoral, e tantas e quantas ideias a partir daí se pode entabular. O tema da doação de órgãos e da disposição do próprio corpo. Tivemos agora um debate também muito intenso sobre eutanásia, a partir daquele poeta, o Antônio Cícero, né, que foi viajar para fazer a eutanásia. Ele estava com uma doença degenerativa. Tivemos um outro caso de um senhor que também não tinha doença nenhuma. Ele queria fazer a eutanásia porque não queria que fosse acometido de uma doença. Ele já estava muito idoso e os médicos disseram que não iam fazer. Ele teve que ir para a Suíça para fazer. Esse debate, evidentemente, cada vez que a gente toca nesse assunto, ele precisa ser enfrentado do ponto de vista da legislação, né? O direito ao esquecimento, que nós julgamos no caso do STJ, o caso da chacina da Candelária, o caso da Aida Cury, nós julgamos lá, depois o Supremo decidiu. A desindexação também é tema bastante atual. O direito da laje, o direito de vizinhança atual, completamente diferente de 50 anos atrás. E os contratos digitais e as assinaturas digitais. O Código não fala nem em e-mail, porque na época não tinha nem e-mail, imagina. Então, tudo isso precisa ser tratado. Fundos de investimento, nós cuidamos até de bets, né, de regular as bets, título de crédito digital, responsabilidade civil com esses novos horizontes, a partir da prevenção, veículos não tripulados. De quem é a responsabilidade quando acontece um acidente? É do programador, é do fornecedor, é do fabricante? De quem é? Essa internet das coisas, os novos arranjos familiares com casamentos homoafetivos, que o Supremo já reconheceu a validade, isso não passa nem perto do Código Civil atual, né? A própria adoção por casais homoafetivos, eu não estou dizendo que tem que acontecer, tem que ser debatido, tem que ser trazido ao debate dos parlamentares, né? Embriões, eu não me canso de contar essa história, porque realmente é de um caso concreto muito interessante, que nós tivemos que julgar na 4ª turma, um cidadão que casou-se em segundas núpcias com uma moça bem mais nova, e eles, antes de saírem para a lua de mel,
depositaram um material genético, um embrião, num hospital. Ele acabou falecendo na própria lua de mel. Quando retornou para abrirem o inventário, eram 3 filhos, Guaraci, e aí, aberto o inventário, a segunda esposa pede para implantar o embrião, para ter um 4º herdeiro. E a discussão era se essa implantação seria automática, porque quem deposita o material genético é para ser implementado, né? Ou se precisaria de uma autorização expressa. Aí era manifestação de vontade mesmo. Mas notem a questão da reprodução assistida nessa hipótese, que vai fazer com que um filho possa nascer sem o pai, ou o pai já morto, e herdar ainda por cima, né, com um patrimônio vasto, e a discussão ficou aí restrita a isso. Eu acabei prevalecendo esse meu voto, no sentido de que só poderia ser implantado com uma autorização expressa. Não basta só o depósito do material genético, mas é um tema muito interessante. Eu vi outro dia, na 3ª turma, sendo decidido um caso de reprodução caseira, reprodução assistida caseira. Eu fiquei até imaginando como que seria essa reprodução assistida caseira. Não entrei até no processo para não... Mas é interessante, né? E outro dia também a 3ª turma discutiu sobre um caso de herança digital. O sujeito já tinha falecido, porque a herança digital não é só as fotografias que estão lá na rede social, são as senhas de banco, são as criptoativos, são uma série de questões, né? E ali a 3ª turma se debruçou com como é que faz esse procedimento, porque não tem regra, não tem... O criptoativo, por exemplo, você não consegue nem saber qual é e aonde é que está. Tem que entrar dentro do computador com a senha para poder descobrir. Então, são matérias muito novas, e eu fiz aqui só o direito animal, que tem que ser regulado também, né? Não como pessoa jurídica, com personalidade jurídica, mas houve até quem discutisse, e várias legislações já estão discutindo isso, se o algoritmo, se o robô do algoritmo tem personalidade jurídica. Nós não chegamos a discutir, mas para o direito animal, sim, é um ser senciente, tem que ver a despesa, quem arca com essa despesa nos casos de separação, como fica essa regulação. Claro, é o mundo moderno, não é? Então, tudo isso foi tratado e examinado. No caso do direito marítimo, especificamente falando, principalmente na questão do contrato de transporte, que é o que compete ao Código Civil regular, né? Não compete a ele todas as regras esparsas, mas pelo menos o contrato de transporte, as linhas gerais do contrato de transporte, é a legislação civil que confere, né? E, nesse caso, nós fizemos aí, eu trouxe alguns comparativos, poucos, eu peguei só o que era o tema mais relevante, porque senão não daria tempo da gente falar, né? Mas eu peguei os que eram mais relevantes. No contrato de transporte ali, a primeira regra, já do 733, foi explicar quando que gera a repercussão, quando que gera a responsabilidade solidária, porque o código anterior silenciava, quer dizer, o código atual silencia, e a nossa proposta é acrescentar o que já vem sendo interpretado pela jurisprudência. A solidariedade ocorre nos contratos cumulativos, quando é contrato de transporte cumulativo, com unimodal ou multimodal. E ali, nesses casos, todos respondem solidariamente. Também, no caso de definição, e ali é para também atualizar, fazer a atualização, é permitir que haja uma formalização do documento
do transporte por meio eletrônico, né, na forma eletrônica, porque se não tiver a permissão na lei, não vai poder, pode até utilizar, mas pelo uso e costume, né, precisa regular. Então, nós fizemos isso tanto no dispositivo anterior, que era o 743, como também no 744, que trata do conhecimento de transporte, o que é diferente para o direito marítimo, né? Mas é o mesmo documento, mutatis mutandis é o mesmo documento, estamos trazendo ele para o processo físico ou digital, de maneira a identificar toda a mercadoria que é entregue e permitir que ela seja feita pelo modo digital. Também aí a questão da responsabilidade do transportador, limitada ao valor do conhecimento, ou, no caso do transporte marítimo, do documento específico, e se ele não tiver preenchido, acrescentamos o parágrafo único, com o valor da carga transportada, caberá ao embarcador a prova do valor da mercadoria, o que também é uma prática hoje corrente no mercado. Também tratamos das mercadorias que devem ser entregues ao destinatário e o prazo, ou melhor dizendo, a fluência do prazo, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional. O Código atual trata como prazo de decadência e nós estamos acertando, a proposta é acertar, com o prazo prescricional para a reparação dos danos ocorridos na mercadoria e fixando o termo inicial para essa finalidade, que as mercadorias devem ser entregues ao destinatário ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver de imediato, tendo início a partir deste momento o prazo prescricional. No caso da proposta da Lei Geral de Direito Internacional Privado, também eu devo esclarecer que integrei essa comissão constituída pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, porque havia uma demanda no Ministério de Desenvolvimento Econômico e Social muito grande. Vários países do mundo, como se sabe, alguns aqui são professores nessa área de direito internacional, há uma legislação em quase todos os países regendo a relação jurídica quando envolve estrangeiro. No Brasil, nós temos apenas 2 ou 3 regras esparsas na lei de introdução da década de 40 e não temos um conjunto de regras sobre esse vasto campo que interfere em tudo que diga respeito a relações privadas, família, contratos, negócios, empresas. Como se sabe, o direito internacional público regula a relação entre os Estados, entre os países, mas a relação de direito privado, nós só temos 2 ou 3 dispositivos na lei de introdução. A proposta é estabelecer um código, uma legislação que regra que disciplina essas relações jurídicas de direito privado no tempo e no espaço. E aí, a primeira delas, que eu trouxe aqui, a proposta da comissão, que hoje está em fase de ajustes dentro do governo para ser encaminhado ao parlamento, a primeira trata das embarcações e aeronaves que estejam em águas ou espaços não jurisdicionais, é situado no local da matrícula, sendo que, enquanto o carregamento, situa no local do destino efetivo das mercadorias. É também colocando na normativa o que já vem sendo aplicado pela prática e pela jurisprudência. Ali, a forma de atos e negócios jurídicos, que devem respeitar as regras do local da sua celebração. Essa parte é a mais interessante e também a mais controversa, porque se permite, com o projeto,
a possibilidade de escolha da legislação a ser aplicada, valorizando a autonomia da vontade. Então, exceto se houver abuso, as obrigações decorrentes de contratos internacionais serão regidas pelo direito escolhido pelas partes. Se pode escolher jurisdição, por que não pode escolher a lei que vai ser aplicável, né? Então, são situações que hoje enfrentou-se na tramitação do projeto uma forte resistência da OAB, que vai acontecer ainda na disputa quando o projeto for ao Parlamento. E a escolha da jurisdição tem uma série de regras que limita essa escolha e também traça o anteprojeto as regras para ressarcimento de atos ilícitos quando verificado em local diferente da relação contratual, né, com estrangeiros. Bem, e por último, já prometi que não ia falar muito, mas já estou falando, estou cansando, o obstáculo agora vai ficando mais difícil de ser transposto, porque já bate com a hora do jantar, já bate com o cansaço do dia, e eu já me sinto aqui pressionado, eu começo a ver alguns olhos, pálpebras pesando já, estômago roncando, eu já começo a ficar um pouco aflito, mas já vamos para o término, porque eu separei alguns poucos julgados recentes desse tema, mais para provocar, mais para trazer o debate do que para nós efetivamente termos aqui ao longo desse dia de amanhã, ainda tem mais um dia de seminário, que a gente possa avaliar esses temas. O primeiro precedente que eu trago, aliás, eu trouxe 3 sobre prescrição, né? O primeiro deles é sobre a indenização securitária e o prazo, e o termo inicial desse prazo, né? Que é prazo ano para a indenização securitária, nós todos sabemos. Aqui, a discussão era a partir de que momento, e eu volto para aquela proposta da modificação do Código Civil, que momento que inicia esse prazo, né? O termo inicial é o pagamento da indenização securitária. Então, o prazo é ano e ele se inicia no pagamento da indenização do seguro. Tem muita matéria que acaba não sendo conhecida, né? Só um parênteses aqui, pela súmula 7, que é a matéria do direito marítimo, ela envolve perícia, ela envolve interpretação de contrato, muita coisa acaba não sendo conhecida pelo STJ, só as regras efetivamente de direito. Nesse caso da demurrage, ou demurrage, não sei bem como é que se pronuncia, efetivamente os mais espertos é que falam a melhor forma de pronunciar. Como é a pronúncia correta? Demurrage, né? Pois então, aqui era também o prazo de prescrição para a sua cobrança no caso de transporte unimodal. Então, fixou-se a responsabilidade solidária com o agente, e, nesse caso aí, de 5 anos, com base em cláusula contratual. Caso interessante. Esse outro é bem interessante também, porque foi um contrato marítimo internacional com a cláusula de eleição de foro estrangeiro. E a discussão era para saber se poderia haver hipossuficiência a justificar a modificação da escolha feita pelas partes. E aplicou-se aí também, uma vez mais, a ideia de que o tribunal não poderia sindicar essa hipossuficiência. Então, veja o quanto é importante a produção da prova na primeira e na segunda instância, porque o tribunal fica impedido de analisar essas matérias. E aí manteve a eleição do foro conforme havia sido contratado. Nesse caso, uma discussão também muito intensa, eu vi depois o acordo, sobre a natureza jurídica da demurrage. Se
se ele poderia ser considerado indenização de dano material ou cláusula penal, porque, nesse último caso, seria limitado, poderia o juiz aplicar aquela regra da limitação da penalidade, o que foi considerado pelo acórdão. A ideia é bem interessante também. Esse caso de embarcação com afretamento a casco nu, embargos de terceiros, sobre a questão da constrição, né? O credor hipotecário se insurgiu contra a penhora e a responsabilidade patrimonial do devedor, né? E aí a discussão, que acabou também, eu fui relator de um outro caso, mais à frente eu vou tratar dele, sobre a natureza jurídica dessa hipoteca, né, do bem marítimo. Aqui, então, eu digo aqui que relator foi o Vilas Boas Cueva, né? Ele diz que é possível haver essa constrição, mas que também não impede a execução do bem. E, nesse caso também de responsabilidade solidária do agente marítimo, quando há vazamento de óleo, eu achei o caso bem interessante, porque estabelece uma responsabilidade para o agente marítimo, um caso julgado pela primeira sessão, numa ação civil pública indenizatória. Nessa outra situação de cláusula arbitral, me chamou a atenção porque a subrogação da seguradora aconteceu não só no crédito, mas também na cláusula arbitral, que é uma jurisprudência que eu vi que está sendo construída, que é bastante controversa, né? Porque a arbitragem é manifestação de vontade. Você subrogar a manifestação de vontade dos outros, eu sei que teve um painel aqui muito interessante, até o Luiz Felipe participou dele, né? E, nesse caso, o que eu vi da jurisprudência é que vem sendo amplamente reconhecida a subrogação da cláusula arbitral. Eu fico assim preocupado, porque essa arbitrariedade subjetiva ela pode ser entendida também por extensão a contratos que vocês usam com frequência, de swap, enfim, de várias atividades, né? E você vai fazer uma extensão objetiva também da própria arbitragem, porque se está no contrato, é muito perigoso. E, finalizando aqui, aquilo que eu mencionei da hipoteca aqui era de uma plataforma, né? Mas vale para navio, para qualquer embarcação. E interpretando aí o Código de Bustamante, na verdade, né? Porque não há uma regra expressa sobre a hipoteca naval, interpretando esse Código de Bustamante, eu acabei prevalecendo lá na quarta turma a ideia de que é válida a hipoteca e ela dá direito de preferência, mesmo sendo realizada no exterior e mesmo não havendo o país convencionado ou participado dessa convenção. Essa hipoteca vale. Aqui a questão só da cobrança da seguradora, né? Ela pode ser condenada direta e solidariamente, é uma jurisprudência antiga, ela pode ser condenada direta e solidária, mas ela não pode ser demandada diretamente pelo prejudicado. Bem, eram essas as ideias que eu queria trazer. Peço desculpa por tê-los cansado um pouco. Eu procurei fazer um mosaico de temas aí, tanto do que se propõe a modificação, como também do que a gente vem julgando no STJ, e também as ideias de que
o transporte marítimo ele precisa muito desse tipo de ambiente, de debate, de segurança jurídica, principalmente. Porque o investidor, aquele que pretende utilizar esse sistema, que é um sistema seguro, que é um sistema de transporte efetivo, numa costa literalmente oceânica, como a gente tem, ele tem muito para se desenvolver. Ele precisa de um ambiente de conhecimento, ele precisa ser mais conhecido, né? Precisa ter autonomia, a gente precisa debater isso nas universidades, precisa se criar essa mentalidade, precisa de gente especializada nesse assunto. Eu conversava ali fora com o juiz daqui, que é especialista no assunto, e constatamos, né, Jean, que no Rio de Janeiro não tem uma vara específica para esse assunto, nem sei se tem em outros estados brasileiros, mas seria um caso para a gente pensar, né, a especialização em primeira e em segunda instância para um tema que pode desenvolver e trazer tanto desenvolvimento econômico e social para um país. Então, muito obrigado pela atenção que me ouviram, fico contente de estar aqui com vocês.